Boa noite, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui ao vivo na aula Inner 360, com um tópico hoje que seguramente é bem interessante para você que deseja entender por que alguns dos seus projetos não deram certo em 2019 e como você pode preparar sua mente para deixar de se auto-sabotar. É isso mesmo. Esse é um tema que é cerne, ele talvez seja a base da procrastinação, talvez ele seja a grande razão dos fracassos dos nossos projetos e pensamentos comportamentais, mas sem dúvida nenhuma é a partir da ideia de quais são os gatilhos que interrompem os nossos comportamentos, principalmente de como nós desenvolvemos e condicionamos esses comportamentos, a partir de um pensamento que muitas vezes pode ser disfuncional e que por muitas vezes nós acreditamos que seja correto. Bem, quando nós acreditamos que estamos fazendo a coisa certa e a coisa não anda e todo mundo nos alerta que estamos indo no caminho errado, isso é um bom indício de que você talvez esteja se auto-sabotando. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sobre esse mal oculto que está na nossa mente, que nos impede de seguir em frente. Quero saber quem está aqui agora. Vamos lá, olha só. Aqui eu estou com a Fernanda, a Jane, o Eros, a Ana. Bem, pessoal, vão me dando feedback se o som tá bom, se o áudio tá bom, se a imagem tá correta. E os trainers 360 também estão aqui presentes para nos ajudar a dar mais dinâmica a essa aula de autossabotagem. Então já vai se preparando aí que vai ser uma aula em tanto, com prática, tá? Aqui no Inner nós já entregamos conteúdo e também já vamos para a prática, que a gente quer provar que o nosso conteúdo funciona, tá? Nada de ficar apenas conversando. Aqui a gente realmente vai para a prática, tá? Então essa aula de autossabotagem é destinada para todas as pessoas que queiram conhecer um pouco mais como é que funciona os pensamentos críticos de autossabotagem, como eles podem interferir diretamente nos nossos comportamentos, sem a nossa percepção consciente, né? Então é isso, né? Bem, eu vou tirar esse microfone, porque eu não preciso mais dele, porque vocês já me disseram que está tudo certo. E agora eu vou conversar direto com vocês aqui, e vai ser bem bacana. A gente... Aí, Tatiane, Trainer 360, que bom que você está aqui, Tatiane. Eu tenho aqui o Alex também, que está aqui presente. Olha, vai ser incrível essa live. Então vamos lá, vamos começar, porque aqui a gente já começa começando. E o título da nossa live é justamente sobre esse tema, né? Quando a gente pensa em autossabotagem, eu percebo que hoje, pelos processos terapêuticos que eu faço, a grande parte das demandas, quando as pessoas me dizem, Eduardo, eu não estou conseguindo alcançar meus objetivos, cara, eu estou tendo muita sonolência, quando eu vou fazer alguma meta, atingir algum objetivo, dá uma preguiça, eu sei que está todo mundo contra mim, na verdade, eu nem saio de casa para não ser julgado, né? Eu só vou começar quando tiver a coisa perfeita, né? Quando eu tiver realmente o negócio perfeito, e fica um processo de autopunição. Olha, eu não sou tão bom assim, na verdade eu nunca fui, desde criança, meu pai sempre falou para mim que eu ia ser um cara incompetente, que eu era um burro, que eu não ia conseguir nada na vida. Esses pensamentos disfuncionais, esses pensamentos que às vezes nos distancia de quem realmente nós somos, dando uma visão distorcida da nossa imagem, acaba que por si só desenvolve comportamentos a curto, médio e longo prazo que fazem com que a gente simplesmente estagne em nossa vida, pare de fazer o que a gente faz, né? Pense agora, quantas vezes você chegou para você mesmo e disse, eu não sou capaz de fazer, de estudar inglês, de aprender outro idioma, eu não consigo emagrecer, então vamos já colocar o pé na jaca mesmo, vamos tomar aquela Coca-Cola, vamos encher a pança de comida, porque a gente não consegue emagrecer mesmo. Ou seja, cara, tudo isso
acaba trazendo para nós uma certeza, né? Um pensamento que às vezes pode até parecer um pensamento positivo, mas na verdade ele é formado dentro da nossa mente a partir de um processo crítico, de um julgamento interno, de uma análise interna que nós fazemos, completamente distorcida da realidade propriamente dita. Então, quando isso acontece e quando você não sabe a origem desse pensamento, que é justamente o que diferencia da procrastinação. Na procrastinação, você sabe a causa com que você está procrastinando. Na autossabotagem, você se impede de fazer a coisa, mas você não sabe por quê. Você não sabe por quê, porque você sabe que é certo, você tem que fazer, e às vezes você faz achando que está fazendo a melhor forma de agir com isso, né? Diz assim, não, cara, eu vou beber porque é a única coisa que eu tenho para relaxar as minhas mágoas, né? Então você bebe, 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 no dia seguinte você está com ressaca e acaba não trabalhando, você está se auto-sabotando para não ter o sacrifício de ir ao trabalho, de fazer alguma atividade, e isso impede você de realizar suas atividades no trabalho. Então, a autossabotagem está direcionada a esse contexto, né? Vamos entender um pouco mais sobre o que é autossabotagem, né? O que é autossabotagem, né? Então, pensa aí. O que significa autossabotagem? Autossabotagem são comportamentos destrutivos, né? Provocados por pensamentos disfuncionais, pensamentos que não têm lógica, pensamentos de lógica sem lógica, né? Esses pensamentos, eles são muitas vezes críticos e são tratados como pensamentos sabotadores, né? Por que eles são sabotadores? É muito curioso isso aqui, tá? Eu não sei se você já ouviu falar nos chamados sabotadores das empresas, né? Aqueles filmes onde tem aquela pessoa que pega e coloca um ingrediente ali falso, né? Por exemplo, está tendo essa questão da Beck agora, dessa contaminação da Beck, então o pessoal fala lá em BH que houve uma pessoa que sabotou e colocou um elemento químico, sabotando um lote inteiro, de forma meio capciosa, meio oculta, né? Para prejudicar alguma coisa, porque ele quer ter um ganho. Que ganho é esse? Ele acha que a Beck, sei lá, é do capeta, ou porque a Beck não está fazendo um bem social, ou qualquer outra coisa dessa natureza. Ele não tem consciência disso, que ele está fazendo uma coisa malévola completamente, na visão dele ele está fazendo coisa certa. Isso acontece às vezes até com os ativistas, né? Os caras acusam os ativistas de tocar fogo em alguns cenários, e os caras dizem, não fui eu, e às vezes é um processo de autossabotagem. Eles fazem isso para alertar o Estado de que é preciso ter alerta sobre aquilo, e depois a coisa perde o controle, né? Então, a sabotagem, ela sempre, na maioria das vezes, o sabotador tem uma intenção positiva. Olha só uma coisa curiosa, né? Se você conversar com o sabotador e dizer, não, eu tinha que fazer isso mesmo, eu tinha que dar um alerta, eu tinha que avisar para aquelas pessoas que aquilo ali não estava certo e que tinha que ser feito de uma forma diferente. Então, o seu pensamento sabotador, ele é um pensamento crítico. A maioria das pessoas que tem muita autossabotagem, acreditem, são inteligentes. Olha só que coisa louca isso, né? São pessoas inteligentes que desenvolvem o pensamento crítico e começam a se auto-sabotar justamente porque não organizam, não estruturam esse pensamento. Por isso que muito da autossabotagem, na maioria das vezes, tem origem completamente desconhecida, né? Desconhecida. Então, vamos lá. E o que mais? Esses pensamentos têm uma estrutura de ganho secundário forte. O que é o ganho secundário? É aquilo que está oculto como prazer, como intenção, como sensação de realização, como um feedback de retorno na sua mente, no seu corpo, que lhe dá a sensação de que você está fazendo a coisa certa. Imagine você agora, hein? Vem aqui comigo, ó, bem pertinho. Quantas vezes você fez algum mal para você mesmo e na sua cabeça você estava fazendo a coisa certa, né? Que a gente está fazendo de autossabotagem, ou seja, é você sabotando seus pensamentos com coisas negativas, sem sentido, com pouca importância, né? Com a ideia de que aquilo ali é a melhor forma de você conduzir sua vida, que não há outro caminho. Bem, aqui a gente definiu o cenário característico de uma autossabotagem, né? Um processo de comportamentos disfuncionais, completamente fora, que são autodestrutivos, que começam em pensamentos negativos críticos, que alimentam uma sensação de autoimagem negativa, destrutiva, muitas vezes sem
nenhum direcionamento ecológico, ou seja, com ganhos, com participação social, que provoca muitas vezes isolamento, recuo, reclusa, e com isso você deixa de realizar seus objetivos, suas atividades, e a tua vida para, né? Autossabotagem. Agora me diga uma coisa, pensa comigo, você concorda com essa definição? Em que momentos você se viu? Todos nós temos em algum momento, a gente se vê dentro do cenário de autossabotagem, porque isso é um sistema de autoproteção da mente. Quando a mente percebe que você está dentro de uma situação desafiadora ou talvez desconhecida, acredite, ela começa a acreditar que você precisa se proteger, dar um passo atrás. Então, ela cria uma realidade de perigo para você, para que você possa acreditar que a melhor forma que você tem para se proteger é ficar parado, completamente parado. Então, comente aí agora. Você já se viu em alguma situação de autossabotagem? Que situações foi essa? Digite aí no Webinajan, que eu vou agora ver qual dessas. Quero que você me diga se isso já aconteceu com você, em que momento você se vê dentro de um processo de autossabotagem, né? Olha, Tatiana Felinto aqui, do Inner 360, né? Treine oficial aqui do Inner 360. Ela falou uma coisa bem curiosa. Ela disse o seguinte, olha só, aqui comigo, ó. Ela disse, é uma dinâmica de autossabotagem, autocrítica e perfeccionismo. Isso impede de alcançarmos voo. Perfeito, Tatiana. Tatiana é PhD em meteorologia, está contribuindo aqui com a gente. Maravilha. Olha só, Marcelo está dizendo, pensamentos paralisantes. Olha, ou seja, já podemos ter alguns sintomas aí de paralisia, né, Marcelo? O que mais, pessoal? Temos aqui também a Paula, a Renata. Antigamente tinha na área financeira, você, né, Marcelo? Pois é, a gente fica naquela, eu não vou investir, né? Não vou arriscar, será que está errado? Ou então, o contrário, gerando compulsão de compra para gerar ganho secundário de prazer, e na verdade você está se destruindo. É curioso como as pessoas chegam hoje para mim e dizem assim, cara, eu estou quebrado. Como é que uma pessoa está quebrada? Isso é uma coisa muito estranha. É como se você dissesse assim, cara, eu vou torrar o meu cartão de crédito inteiro, sabendo que eu vou me ferrar no final do mês. Perfeito, Marcelo. O que mais, pessoal? Comentem aí agora. Olha, as nossas aulas são interativas, tá? Você, para aprender nas aulas aqui do INER, você tem que participar. Se você não participar, eu não vou ficar só falando aqui, acaba não gerando interatividade e você acaba não tendo os resultados que você precisa. Outro trainer INER está aqui também dizendo o seguinte, ó, perceba comportamentos aprendidos em convivência familiar, ou seja, né, Eliazar, aquelas crenças herdadas pelos pais, né? Me lembro que eu tinha uma prima que ela falava assim para mim, Eduardo, você quer ficar milionário, você quer ficar rico, cara, é mais fácil você passar um camelo, né, pelo buraco de uma agulha, né, do que um rico alcançar os reinos do céu. Caramba, velho, você fica com uma crença dessa, você acaba sabotando todo o teu processo de prosperidade, né? Ou seja, toda vez que você ganha um pouquinho mais, você gasta tudo, você doa. É isso aí. Maria, sim, quando eu faço projetos e nunca dou conta de terminar, tenho muita iniciativa e pouca acabativa. Isso pode também ser procrastinação. A autossabotagem, ela pode ser a fonte da procrastinação e a procrastinação pode ser causa de autossabotagem. A gente vai ver sobre isso daqui a pouco. Perfeito, os cursos de desenvolvimento do INE ajudaram bastante. Beleza, Marcelo, então vamos continuar aqui agora. Maravilha. Então, se autossabotagem é isso, como classificar? Quais são as classificações que nós temos da autossabotagem, dando um panorama geral? Normalmente, nós podemos ter processos circunstanciais de autossabotagem, né? Podemos ter processos periódicos de autossabotagem, ou seja, aqueles que se repetem. Circunstancial, quando a gente vê dentro de uma situação de iminente perigo, né, de desconhecido. Periódico, quando é uma coisa que já vem se repetindo em determinados momentos da nossa vida. E aqueles que são permanentes, aqueles processos de autossabotagem que fazem parte da nossa vida como um todo. Gente, isso é uma coisa muito interessante. Pensa comigo, olha só. Nos processos de autossabotagem, circunstanciais especificamente, né, onde você se vê dentro de uma situação em que é nova para você, é natural que, pelo mecanismo de defesa do seu corpo, que você primeiro pense, eu não tenho tempo para isso. Eu não vou conseguir fazer. Eu vou me expor muito. De repente, será que as pessoas vão me julgar? Esses pensamentos que não têm validação nenhuma com a realidade, ou seja,
você não sabe se isso vai acontecer, a não ser que você tivesse feito um curso com Mandinar, né? Isso só permite que você possa ir passando esse pensamento adiante, impedindo que você dê um passo seguinte, que você se exponha, que você se arrisque, que você enfrente isso, né? E o mais interessante desse processo, e aí eu gostaria que você ficasse bem atento ao que eu vou te falar agora, é que tudo isso converge em uma paralisia a longo prazo. A curto, às vezes até a curto prazo, tá? Até às vezes a curto prazo. Então, agora, você pode ter processo de autossabotagem, mas circunstanciais, aquele que acontece de forma momentânea. Agora, quando você começar a perceber que em determinados momentos da sua vida a autossabotagem vem, pode ser que tenha um gatilho negativo aí envolvido, ou seja, um gatilho emocional, uma causa emocional de herança passada, né, ou sua ou dos seus pais, dos seus cuidadores, enfim, e que estão sendo startados no momento em que você vai praticar ou fazer alguma ação. Ou seja, a autossabotagem está muito ligada ao efeito comportamental, à saída do pensamento, ao comportamento, né? Propriamente dito. Então vamos lá, vamos continuar então. Então, essa é uma figura muito curiosa, ó. É uma pessoa que está num galho de árvore serrando o próprio galho. Olha só, pensem comigo. Essa pessoa, ela está tendo um pensamento lógico nesse momento? Vocês acham que ela tem um pensamento, vamos dizer, um pensamento certo? Ela tem consciência de que ela está ferrando a própria vida? Claro que não. Claro que não. O que acontece, de fato, é que, nesse caso especificamente, perfeito, essa pessoa, ela acredita que está fazendo a coisa certa. Então, ela está lá trabalhando, fazendo o seu melhor. Porém, em algum momento, esse melhor que ela acredita que está fazendo, ela está, na verdade, se punindo, se sacrificando, se colocando dentro de um caixão, né? Ter um comportamento associativo, ou seja, um comportamento que se repete várias vezes, né? E a pessoa ali, puxa vida, tá ali, ó, pensando sobre que tá tudo certo, tá tudo bem, é assim mesmo, é assim mesmo, é o assim mesmo negativo que eu chamo, né? É o assim mesmo, né? Entendem que a autossabotagem se diferencia em relação à procrastinação justamente nesse aspecto, né? No aspecto em que você especificamente você está com um comportamento destrutivo, só que você não tem consciência. Então, isso é uma das características do processo de autossabotagem. A ausência de consciência do processo que você está executando, que na sua mente existe um ganho, ou seja, você sabe que na sua cabeça está fazendo a coisa certa, só que isso está te levando para o abismo, o buraco, é isso que está te levando à autossabotagem interna. E ela tem uma justificativa, ela se justifica várias vezes, né? Ou seja, você sempre tem uma razão, você tem um argumento, uma justificativa plausível para que a sua autossabotagem se sustente na sua mente. Na maioria das vezes, a justificativa ela só é válida para você, mas para ninguém. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Então, quais são as causas principais da autossabotagem? E a gente já está entrando nas causas, né? Primeiro, como eu já falei anteriormente, é o pensamento crítico negativo de si mesmo, né? Não estou nem falando do sentimento crítico em relação ao mundo, em relação à realidade, que você pode até ter, né? Conheço pessoas que têm uma relação um pouco crítica em relação à realidade, né? Acreditam que a realidade ela é muito injusta em determinados aspectos, mas isso não impede de fazer o que tem que ser feito. Agora, outras pessoas, com qualquer circunstância da realidade, começam a ter um pensamento de julgamento interno, ou seja, de uma avaliação da sua imagem. Isso está na base da autoestima. Olha só, a autossabotagem está muito ligada à autoestima, perfeito? Então, se você se identifica em alguma dessas causas, depois eu vou dizer quais são os caminhos que você pode ter para, caso elas sejam mais profundas, qual o tipo de profissional que vai te ajudar nisso. E com isso, você corre, você vai pela jornada, você segue a trilha da autopunição, né? Cara, eu realmente não sei fazer isso, eu nunca fui assim, eu não fui criado, eu sempre fui pobre, eu venho de uma família humilde, não tive oportunidade, e você vai se vitimizando como justificativa lógica que faz com que você não faça o que tem que ser feito, né? E a gente vai repetir bastante essa frase aqui.
Outra causa importante da autossabotagem, as chamadas crenças limitantes herdadas dos seus cuidadores, né? O que é a crença limitante herdada dos seus cuidadores? São aquelas crenças desenvolvidas, né, pelo seu pai, pela sua mãe, que acabavam falando tanto, que eram crenças delas, nas circunstâncias deles, que acabam falando tanto para você, que você acabou acreditando e tendo isso como verdade, né? Eu me lembro que meu pai chegava para mim e dizia assim: Eduardo, você tem que trabalhar muito duro na sua vida, porque senão você não vai conseguir nada. E eu via meu pai trabalhando 16 horas por dia, e até hoje, de vez em quando, eu entro nesse ciclo de trabalhar para danado, sem sossego, e fico naquele processo de workaholic. Não, cara, eu não preciso trabalhar 16 horas, não. Eu tenho que trabalhar o tempo necessário para que eu possa alcançar meus objetivos. E aí, o que é que eu faço? O excesso de trabalho me exaure, o excesso de trabalho, né, faz com que eu me desgaste emocionalmente e impeça de eu preparar uma aula brilhante para vocês, como eu estou preparando agora. Pelo menos eu acredito que seja de grande valia para vocês, já que eu tive um certo trabalho de pesquisa para construir esse conteúdo para você. Então, pensa comigo. A autossabotagem, ela não está ligada diretamente a pensamentos negativos, mas sim crenças que limitam você. E às vezes o pensamento é até bom, mas ele está te limitando, né? Tudo bem, você diante de uma situação de você estar recheado de pessoas enganosas, pessoas que te enganam, você seguramente tem que se preocupar em não ser enganado. Mas se você ficar com esse pensamento que está todo mundo te enganando, porque seu pai ou sua mãe lhe falou que em algum momento da vida você teria que ficar atento, porque as pessoas poderiam te passar para trás, você se auto-sabota e não confia em ninguém, impede de criar relacionamentos sadios. Perfeito? É por aí. Vamos para as próximas causas. Medo do desconhecido. Ai, meu Deus, eu tenho uma palestra, eu tenho um novo projeto, eu tenho um desafio na minha vida. Aí o que é que acontece? Aumenta a ansiedade, né? Aumenta a ansiedade, a pessoa fica ansiosa, aquela coisa toda. Aí ela paralisa, acelera o coração e o que é que ela fala? Não, é melhor não fazer não, eu tenho muita ansiedade. Eu tenho muita ansiedade, eu tô com pânico. Eu não consigo fazer isso, eu nunca consegui fazer isso. Não é que você não consegue, você está dando uma justificativa de algo que é desconhecido e você, pelo seu medo de enfrentamento, que a gente vai aprofundar um pouco mais nessas causas do ponto de vista nuclear, que podem gerar em você uma perspectiva de sofrimento. Então, para você não sofrer, acreditando que vai sofrer, vai ser julgado, já vão jogar papel em você, você automaticamente fala: é melhor nem participar dessa palestra, é melhor nem se arriscar em dar palestra ou fazer a minha reunião com minha equipe, por aí vai. Você começa a criar uma realidade paralela na sua mente, perfeito, com esse medo desconhecido. E essa realidade, o que você faz nela é muito positivo, sabota você de fazer o que tem que ser feito. Curioso, isso é muito curioso. Cara, isso é muito louco. Eu acho isso muito louco. Traumas de infância. Traumas na infância, claro, né? Pessoas que sofreram abusos, tanto, né? Que sofreram abuso, violência, tanto moral como violência física, até aquelas caracterizadas como abuso sexual. As pessoas que tiveram uma dor física ou um sofrimento, ou seja, que acabaram se sensibilizando até pelo sofrimento de outrem, tendem a ter um transtorno de estresse pós-traumático. E esse estresse gera nela uma sensação de pânico, né? Às vezes fóbico, ou de uma intensidade emocional maior, todas as vezes que ela se vê numa situação parecida com isso. E o que é que ela faz? Ela cria esses cenários imaginários para se sentir assim e evitar que faça outras coisas. Cara, é coisa muito louca isso, né? Eu lembro uma vez que eu tive um funcionário na Brasil Telecom que ele começou a ter problemas de relacionamento comigo, né? E chegou até o momento que eu tive que demiti-lo, porque não existia mais relação de confiança, e ele chegou assim para mim e disse: eu sabia desde o início que você
não era um bom chefe, você parecia muito com o meu tio, que me maltratou muito na infância. Eu digo, caramba, bicho, o cara me conheceu, parecia com o tio dele, que maltratou ele, que gerou um estresse nele. Ele pegou a minha imagem, começou a alimentar um cenário de realidade, que talvez eu fizesse isso com ele, refletiu, transferiu aquela sensação, aquela reação, aquele estresse, aquele gatilho emocional para o estado presente e começou com isso a justificar a sua inoperância dentro da própria empresa como forma, uma única saída que ele tinha para sobreviver, para ser feliz, que era sabotando o próprio trabalho dele na empresa. Perfeito? É isso, autossabotagem, bicho. O negócio é muito louco. É muito louco. Né? É muito maluco isso. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Outra causa, comportamento constante de procrastinação. Olha só. Opa, a gente chegamos na conexão entre os dois, a procrastinação, né? A procrastinação, você sabe o que é? Você sabe. Procrastinação é quando você começa a deixar as coisas para depois. E por que você deixa as coisas para depois? Porque talvez não seja importante para você, porque você também não tem necessidade, não é prioridade na sua vida. E a gente depois vai ter uma live só sobre procrastinação, porque esse tema, sim, é consciente. Enquanto que a autossabotagem está no viés inconsciente, por isso que nós vamos atuar com auto-hipnose aqui, a procrastinação está no viés consciente, ou seja, a gente tem que atuar com programação neurolinguística. Perfeito? Então, a autossabotagem, ela é por si só, a procrastinação, ela é por si só um processo voluntário de querer ter os seus ganhos imediatos e evitar que você tenha aquele esforço corrente para alcançar um ganho futuro. Então, isso está mais dentro de uma estratégia mental, de uma estratégia de como você estrutura os seus objetivos e que muitas vezes culmina nisso. Só que quando você começa a procrastinar demais, a tua mente começa a acreditar que essa é a única saída. O que ela faz? Ela cria as realidades de procrastinação, fazendo com que você se sabote, acreditando que é a melhor forma que você tem que fazer. Né? Diferente da autossabotagem, a procrastinação é um processo natural. Você pode, em alguns cenários da sua vida, inclusive, se procrastinar, por exemplo. Às vezes eu procrastino quando eu acho que eu não estou muito bem naquilo, ou que eu preciso estudar mais, ou me preparar para realizar algo. Eu digo, não vou fazer agora não, vou me preparar melhor. E isso, graças a Deus, você imaginou se qualquer momento que você acha que vai estar na sua vida, você fosse capaz de fazer e saísse fazendo, desculpe a palavra chula, né, bobagem, né, merda, como a gente fala no jargão popular, claro que você precisa da procrastinação para você não fazer bobagem, né? Agora, quando você começa a procrastinar em todas as áreas da sua vida, isso pode gerar um cenário frutífero para a autossabotagem. Então, vamos lá. E aí, quais os sintomas da autossabotagem, hein, pessoal? Quais os sintomas da autossabotagem? Mas antes de falar sobre esse tema, eu quero saber de você, ó. Sintomas da autossabotagem. Mas antes de falar sobre isso, eu quero saber de você. Tá curtindo? Tá fazendo sentido para você? Tá conectando os pontos aí que nós vamos acessar daqui a pouco? Porque agora nós vamos estar fazendo, estamos iluminando a tua mente consciente para você ter consciência sobre os teus processos de autossabotagem, para quando a gente entrar com o áudio de auto-hipnose daqui a pouco, você simplesmente completar tudo isso. Quero saber de você. Tá sendo interessante? Quero que você me dê o seu feedback agora. Como é que tem sido, como é que você está se sentindo? Eu sei que esses temas, às vezes, né, dá lá um negócio aqui louco aqui dentro, não dá não? Hein? Essa história de autoconhecimento, que o pessoal diz, é muito legal o autoconhecimento, não é tão legal assim não, dá uma dorzinha, né? Você fica com aquela sensação de que, puta merda, bicho, eu tenho que acessar isso aqui é uma dor para mim. Eu não sei se eu tenho preparado, porém, é necessário. Se você não se conhece, não entende as causas, os gatilhos, os teus comportamentos disfuncionais, você vai repeti-los e vai passar para os seus filhos e para todo mundo próximo. Perfeito? Muito bem. O Esther está dizendo que está sendo muito bom. A Ingrid, trainer do INEA, também está dizendo isso. Perfeito? A Áurea está dizendo que está sendo muito bom. Vão alimentando, pessoal. Vão me dando feedbacks. Perfeito? Se vocês estão curtindo, está fazendo sentido para você tudo isso. Está fazendo sentido. Está conectando os pontos? Fala para mim. Está conectando os pontos? Ó? Pontinho aqui, pontinho aqui. Opa! Agora sim, eu estou entendendo que esse meu comportamento aqui, ó, é autossabotagem.
A gente chama isso dentro de conexão dos pontos. Está conectando os pontos? Está conectando os pontos? Está conectando os pontos? É isso aí, ó. Conectando os pontos. É isso que a gente tem que fazer. Muito bem, então vamos continuar. Já que está todo mundo curtindo aí, cara, ó, eu estou muito empolgado, viu, com essa aula, porque quando a gente entrar no áudio de auto-hipnose vai ser incrível. Vai ser incrível. Então vamos continuar, vamos lá. Quais são os sintomas da autossabotagem, né? Olha só os sintomas para você já se identificar aí. Cara, quando é que eu estou me autossabotando? É quando você congela diante de uma atividade, né? Ou seja, você prefere nem começar. É quando você foge das suas atividades correntes, às vezes até criando outras atividades para fazer, se enchendo de atividades, e aí você começa a fugir daquelas, não faz o que tem que ser feito. Procrastinação, tá até errada aí a palavra, tá com 2 pró, me desculpem, eu li agora e vi. Tá procrastinação, é procrastinação, vitimização, baixo desempenho, você começa a ficar mais preguiçoso, sabe, para tentar fazer as coisas, e aí você começa a ter mais lesões e acidentes no trabalho. Olha só coisa curiosa, a maioria dos acidentes do trabalho, elas têm como fonte em origens emocionais, e muitas vezes como fruto disso, a causa é a própria autossabotagem, perfeito? Automutilação, sonolência, sofrimento por causa dos conflitos, seus conflitos de valores internos, né? Sabe aquelas coisas morais, que você fica assim, eu trabalho numa empresa que não faz isso, minha mãe deveria fazer isso, mas não faz, meu pai deveria me beijar mais e não beija, você começa a transferir isso, começa a ter um conflito de valores com a realidade, indecisão, preocupação excessiva, né? Hábitos negativos, começa a desenvolver hábitos vícios, né? Por bebida, eu vou falar até das compulsões aqui, começa a se isolar das pessoas, né? Começa a ter compulsão por comida, por bebida, por compra, por reclamar da vida, e aí entra the fight, né? A luta final, aquele sintoma que a gente já pensa que a autossabotagem atinge, que é o autossacrifício. Eu vou começar agora a me arruinar, porque talvez se eu me arruinar, as pessoas vão voltar a atenção para mim, elas vão começar a me olhar e de repente vão entender que eu estou fazendo isso para o bem delas, né? Para o bem geral, aquela coisa toda. Então, esse pensamento disfuncional acaba prejudicando e permitindo que você possa, em algum momento, evitar que você desenvolva seus comportamentos. Então, pensa comigo, o que a gente viu até agora, né? A autossabotagem como um processo inconsciente, um processo que está desempenhando um papel de impedimento na nossa vida, né? Muitas vezes nos levando para um buraco certo, que tem causas diversas, que vão desde a medos recorrentes, a traumas, a pensamentos disfuncionais, a comportamentos condicionados, a crenças, e que muitas vezes traz como sintomas uma série de coisas, sonolência, paralisia, preguiça, compulsões, automutilação, autossacrifício e tudo isso, e que acaba impedindo e deixando a nossa vida realmente em uma... E aí eu vou usar uma palavra forte agora. Aí eu gosto de usar essas palavras nesse momento para te dar um impacto. Deixa a sua vida uma desgraça, né? O que é uma desgraça? Você tem a graça divina, a graça do universo, do teu milagre da vida de você estar aqui, e você sabota a coisa mais importante que você tem, que é a sua vida, que o cenário é positivo para você, que tá todas as pessoas te dando oportunidade, e você não pega, você simplesmente diz, não, eu não mereço, eu não vou fazer, e você paralisa. Então não é possível, né? Isso você tem que sair desse momento, porque senão você vai para o buraco, e aí no final você vai querer culpar todo mundo, e na verdade o maior culpado foi você mesmo, que se deixou se contaminar por esses pensamentos críticos, esses pensamentos de autoperfeição, de automutilação, que só te levam a esse destino que a gente vê muitas pessoas indo, que é para a depressão, para o suicídio e por aí vai. Não quero que você entre nessa. Para você não entrar nessa, fica atento ao que eu vou te falar agora. Olha só. O que fazer para eliminar a autossabotagem?
qual é o passo a passo para você eliminar a autossabotagem? Pensa nessa pergunta agora. O que você acredita que tem que fazer com tudo que eu falei agora para você eliminar o quê? Esses sintomas aqui, ó. Esses sintomas, indecisão, preocupação, hábitos, baixos desempenhos. O que é que você tem que fazer? Faz o seguinte, ó. Pensa sobre isso e enquanto você pensa, responde aqui no Webinarjan para mim, responde aqui nessa aula. Cara, o que é que você tem que fazer? Pensa comigo, vai, me dá uma solução. Eu quero extrair de vocês agora soluções. Vai, me dá soluções, pode ser. Olha só, a Ingrid está fazendo uma pergunta muito importante aqui. A autossabotagem pode ser aprendida com os pais? Claro, Ingrid. Inclusive, a maioria dos nossos processos herdados de crenças limitantes dos nossos cuidadores provocam autossabotagem em nós. Marca no teu caderninho isso aí, tá bom? A questão da autossabotagem tem ligação com a pirâmide do indivíduo, identidade, capacidade e merecimento. Claro, quando você tem as crenças, né, que vão evoluindo para a parte de merecimento, que entra na parte de identidade, é onde a sabotagem se impregna, né? Enquanto está em capacidade ali, aí você às vezes pode ser uma procrastinação, pode ser uma distorção mental, mas quando vai para a identidade do merecimento, que aí você vem para aquela visão interna de que você não é capaz, é assim mesmo, porque você é assim mesmo, né? Aí você começa a entrar nisso aí. Muito bem, ótima pergunta. O processo de autossabotagem pode ser início para algum desequilíbrio bioquímico? Opa, Adriana! Caramba, Adriana, essa pergunta é muito boa, tá? Inclusive, o processo de autossabotagem ele pode desequilibrar hormonalmente completamente você. Inclusive, eu estava investigando agora recentemente, né? Eu estou com uma linha de pensamento sobre os loops internos de pensamento e o sequenciamento emocional e como isso tem afetado a nossa bioquímica cerebral e como isso tem interferido até no nosso código genético passado nessas gerações para gerações, né? Já que nós estamos num processo aí evolutivo. Um dos aspectos mais importantes é que já se tem a ideia, né? A epigenética já estuda isso, de que realmente o nosso pensamento tem provocado mudanças bioquímicas. E isso vem daquela certeza científica de que a mente e o cérebro estão conectados. Se isso é verdadeiro, você tanto é influenciado pela bioquímica do cérebro, ou seja, você pode estar se autossabotando por um processo hormonal, uma patologia, né? Ou seja, quando algum órgão seu está deixando de produzir alguma substância que te impulsiona, como, por exemplo, atentem aí, a dopamina e a serotonina, você vai perdendo o prazer pela vida, a tua mente, para entrar em congruência com essa parte bioenergética, ela começa a desenvolver uma vida paralela, onde nessa vida paralela você deveria estar a si mesmo, a sua vida realmente não presta, etc. Ou ela cria uma fantasia para justificar a sua falta de energia. E aí essa fantasia, ela é um processo de autossabotagem. Perfeito? Por quê? Porque ela é inconsciente, ela é distante da realidade, ela está te levando para o buraco, e na verdade o que você precisa fazer é uma reposição hormonal, você precisa fazer uma reposição de vitaminas, você precisa fazer, às vezes, tomar um remédio, sim, eu não sou contra remédio, eu acho que em algum momento você pode precisar tomar um remédio indicado pelo seu psiquiatra, porque não vai ter outra solução, perfeito? E aí sim, perfeito? Ter consciência da autossabotagem ajuda muito. Vício emocional, sem dúvida nenhuma. A maioria dos vícios emocionais, eles geram muito. A codependência emocional, ela tem como causa muitos processos de autossabotagem, né? Nos casais isso acontece muito, né? O casal começa a se autossabotar, o outro, para querer ajudar o tempo inteiro, aquele casal, aquela pessoa se vitimiza, criando codependência emocional. E quando a pessoa se distancia, ele culpa o outro por ter se distanciado. E, na verdade, o verdadeiro causador de tudo isso foi ele. Muito bem, está sendo incrível essa aula de autossabotagem. Eu quero que vocês falem um pouco mais sobre isso. Se está sendo interessante para vocês perceberem. E se vocês podem me dar agora soluções para a autossabotagem. O que é que vocês acham que a gente poderia... como é que a gente poderia atuar vamos dizer, como processos de cura da autossabotagem, mas não cura de outra pessoa. Ninguém cura ninguém, tá? A hipnose não cura ninguém, a psicologia não cura ninguém, a neurociência não cura ninguém. Eu gosto até de provocar esse pensamento nas minhas lives. O que, na verdade, acontece é que você tem um poder de autocura, perfeito? Ou de remissão, né? Em alguns processos, a cura nada mais é do que você colocar aquele princípio que você tem, que já está condicionado em você, em remissão, ou seja, quietinho lá, paradinho, debaixo do cobertor, ninguém mexe nele. Com isso, pensa comigo, se você deseja realmente provocar isso em você, a melhor forma de você começar é com o processo de autoconhecimento.
Então, vamos lá, vamos continuar. Melhorar o foco, ter a consciência do que está sabotando. Perfeito, Marcelo. Marcelo também é trainer do INER, dá curso de inteligência emocional e coaching, já está sabendo de tudo isso, né? Muito bem. Rosa, melhorar o foco. Você melhora o foco, você dá mais atenção ao instante presente. E você deixa de dar atenção à sua fantasia interna, às suas elucubrações internas. Muito bem. Ciúmes é autossabotagem? Ingrid, isso é uma boa pergunta, hein? Deixa eu pensar. Ciúme pode ser um processo de autossabotagem, né? Pode ser, principalmente quando o ciúme é provocado pela uma baixa autoestima, né? Uma pessoa tem uma baixa autoestima, ela não se vê tão importante na vida do companheiro, e aí a única saída que ela tem é monitorar esse companheiro, ter um sentimento de posse, porque aí ele, com esse sentimento de posse, tendo um companheiro junto, ela acaba tendo a sensação de que ele não vai abandoná-la, não vai traí-la e tal. Quando o ciúme vai por essa vertente, acredito que pode ter sim uma causa de autossabotagem. Muito bem, então vamos lá, vamos continuar então, vamos continuar aqui. Olha só que coisa que é muito legal esse processo. Vamos lá. Então, o que fazer para eliminar a autossabotagem? Olha só, eu tenho algumas ideias aqui. Primeiro, encontrar a causa do comportamento disfuncional, se ela é patológica ou psicológica, né? Eu tenho uma cliente, uma vez uma cliente chegou até a mim, uma cliente, inclusive, muito amiga nossa aqui do INER, né? E ela estava com um processo interno, ela achava que estava procrastinando demais, achava que estava com conflito, um trauma, as coisas não estavam funcionando, né? E eu pedi para ela fazer primeiro, né? Ir numa médica biomolecular ou no endócrino e ver como é que estavam as taxas hormonais. Essa mulher voltou 15 dias depois, estava outra. Ela percebeu que ela estava com uma deficiência de testosterona, olha só. Só a testosterona, esse hormônio tão importante, que nos dá prazer, impulsividade, que nos traz essa sensação de realmente de empoderamento. Cara, você, quando vai baixando os índices hormonais, quando a questão é patológica, você tem que procurar a medicina, perfeito? Quando a questão está enraizada em você e tem como princípio traumas recorrentes, prematuros, quando você tem aquela sua vida recheada de muitos eventos negativos, o melhor segmento para isso são as terapias, né? Vindo tanto do ponto de vista, vindo tanto da área da psicologia, da própria psicologia, ou com hipnose, utilizando hipnoterapia, que nesse caso nós utilizamos a regressão para eliminar isso, né? Mas outras terapias alternativas e complementares que podem te ajudar nisso, né? Primeira coisa a se identificar, é patológico ou psicológico? A primeira coisa. Porque se for patológico, meu amigo, você com psicológico, você não vai resolver, não. A coisa vai engrenando, só vai transferir para outras áreas e você acaba piorando. Então, eu vou ser bem sincero com você. Identificar primeiro, você tem que ter uma palavra do médico dizendo assim, olha, o que o médico tem que falar para você? Isso não tem causa biológica. Você está com os exames tudo bem, fizemos radiografia, exame de sangue, está tudo ok. Aí você parte para as terapias e aí vamos investigar as outras causas correntes. Questionar o pensamento crítico. Esse cara não manda em você não, velho. Esse carinha aí que tá... Sabe essa vozinha que conversa com você, que fica ali blá, 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 blá. Você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Aquele seu pensamento crítico que fica, olha, fulano e tal tá te enganando, fica atento, viu? Esse cara não vale nada, bicho, não se arrisca não, tu vai perder dinheiro nesse negócio. Alguns são alertas importantes ao teu processo intuitivo, mas outros, quando são repetitivos, fora de cenário, né? Quando você sabe que aquilo ali não tem nenhuma razão de ser. Esse pensamento crítico destrutivo, né? O crítico que às vezes é muito vigilante, deixa muito realizador, né? Te deixa muito esquivo das coisas, com muito medo, questiona ele. Como é que você vai questionar isso? Existem várias formas. Na PNL nós utilizamos uma abordagem de perguntas chamada metamodelo. Dá uma estudada sobre isso. Vai ajudar, inclusive, aqui em Brasília, no próximo dia 25, é um curso completo, 7 dias, imersão, curso internacional, assinado pelo criador do Dr. Richard Bandler, eu sou trainer internacional dele, né? E aí nós vamos, lá você vai aprender a utilizar esse diálogo com a tua voz interna e questionar ela, questionar do tipo, como você sabe que realmente isso vai dar errado ou certo, né? Como você sabe? É uma pergunta elementar, né? Comparado a quê?
que eu estou melhor ou pior. Quer dizer, eu não estou muito bem hoje. Comparado aqui que eu não estou bem, cara. Eu estou bem, eu estou com saúde, eu comi, eu me alimento, eu tenho boa casa. Por que eu não deveria estar bem? Eu estou bem. Eu estou bem. Então, é você questionar esse pensamento negativo, não deixar ele tomar conta de você. É você dar uma brigada com ele. Sabe? Aquele bate uma real com o seu pensamentozinho. E aí, bicho, peraí, velho. Para com isso, mano. Bora seguir em frente. Esse negócio aí que você está querendo colocar na minha cabeça não existe. Lembre-se, a autossabotagem é um pensamento inconsciente. Então, você não tem consciência sobre isso. Você só vai ter consciência do que ele está perguntando para você no momento em que você começa a questionar com essas perguntas. Muito bem. Depois, substituir as crenças limitantes por crenças fortalecedoras, que é isso que a gente vai atuar aqui no áudio de auto-hipnose. Nós vamos atuar com essa frente, né? Ou seja, no áudio que eu preparei para vocês, que eu vou narrar aqui para vocês, nós vamos entrar com essa frente. A frente de que você vai escutando a minha voz, por meio de sugestões no seu inconsciente, você vai reprogramar essas crenças negativas, limitantes, né? E aí, a partir dessa reprogramação, vamos ter um métodozinho e você vai reforçando elas, substituir. Com isso, vai tirar você do que eu chamo do loop interno destrutivo. Você vai sair desse pensamento e aí você começa a olhar a vida de outro jeito. É muito curioso. Eu faço hipnoterapia aqui em Brasília, eu faço atendimentos. A pessoa sai da sessão de hipnose, ela diz assim, cara, eu tô vendo as coisas de forma diferente. O meu cheiro tá diferente. A minha cor, porque ela é magia, não é nada de magia, é porque a mente dela saiu de um loop de pensamento e está em outro. Construiu outro loop, uma realidade mais próxima daquilo que a projeta no que ela deseja, né? Vamos lá. Eliminar os sentimentos tóxicos referentes a eventos negativos passados, né? Limpar, bicho, esse negócio, perdoar quem tiver que perdoar, entendeu? Se libertar daquelas mágoas, daquelas dores. A melhor coisa do passado é que ele já passou, né? Você tem uma nova vida, não ficar se culpando, né? Se perdoar os outros, deixar de se culpar, mudar a tua frequência, enxergar aqueles eventos sob uma ótica diferente. Não estou dizendo que você vai aceitar, não, né? Tem pessoas que sofreram abuso, agora tem que aceitar abuso. Não é aceitar, é deixar isso para lá, isso já passou. E se proteger e saber enfrentar uma circunstância nova para você seguir em frente. Porque senão você vai ficar se lamentando o resto da vida, né? Todos nós tivemos problemas. Eu tive, você teve, dos mais diversos possíveis. Todo mundo na humanidade teve problema. A diferença entre umas pessoas e outras é que umas continuam ainda contando os seus problemas para você mesmo e reforçando isso. Então, limpar isso, né? A PNL e a hipnose, elas são excelentes para realizar esse tipo de intervenção. Por meio de técnicas de programação neurolinguística, de sensibilização emocional e racional, e no caso da hipnose, por meio da ressignificação desses eventos, que é o que nós chamamos de regressão hipnótica. Perfeito? Vamos lá. Aceitar a realidade como ela é. Bicho, vou falar uma coisa para você. Não adianta também tu ficar chegando no espelho dizendo eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito, olha só como eu sou bonito, olha como meus cabelos, como eles brilham, olha como meu cabelo é bonito. Você vai sair na realidade e vai ver que não é isso não, bicho. Você tem que aceitar, bicho. Eu tenho que me aceitar que eu sou careca, velho, que eu não sou o cara mais bonito do mundo. Perfeito? Mas eu tenho uma beleza interior, eu tenho um conteúdo, eu posso inspirar as pessoas à mudança, eu posso fazer você refletir sobre uma área da sua vida. Eu tenho certeza que muitos dessa live vão ter uma vida completamente diferente depois disso. Então eu tenho o meu brilho, eu tenho a minha pilha da minha lanterna, eu ilumino o mundo de uma forma diferente, eu impacto o mundo de uma forma diferente. Então eu tenho uma forma de fazer isso. E você tem a sua. Para com isso, de ficar, eu tenho que ficar bonito, tenho que ficar elegante, você tem que ficar saudável. Nem engorda demais, nem emagrece demais, come adequadamente, faz exercício físico e trabalha o que tem que trabalhar, bicho. Estuda, é isso, a vida é isso aí. O resumo é essa parada aí. Não adianta não ficar projetando outras coisas, não. Aí o resto é consequência disso. Agora, ficar se justificando, eu como muito, porque minha vida, porque não sei o quê, porque agora é Bolsonaro, eu gostava mais do PT, né? É porque agora tem um feminicídio, tem não sei o quê. Cara, a realidade é essa mesmo, a gente tem que enfrentar isso, a gente tem que lutar com nossas forças para evitar que esse mal tome conta da nossa vida, entender que as coisas mudam mesmo, que às vezes você vai estar aqui, outras vezes você vai estar em outro lugar, aproveitar o milagre da vida. Milagre da vida. Vamos lá. Fortalecer uma imagem positiva de si mesmo. Acabei de falar, acabei unindo os dois, né? Que é você, será que não tem nada de interessante em você? Será que não tem nada de interessante em você? Fala comigo aí.
Claro que tem, claro que tem. Muita gente ama, porque você não quer reconhecer o amor das outras pessoas, mas muita gente ama, tem muita coisa interessante em você. Pensa nisso, pensa nisso. Tem muita gente aí que gosta de você, gosta de estar junto com você, tá bom? E aí eu vou dar a última frase, que é fazer o que tem que ser feito. Essa é a frase atual do INA, é a frase que nós estamos projetando aqui, é a frase que faz com que a gente se mova para frente, fazer o que tem que ser feito. Quando a gente não souber causa, não souber nada, o que a gente faz? Faz o que tem feito, que sai do processo. A gente acaba saindo e é isso que importa. Eu quero saber de você. Está disposto a fazer o que tem que ser feito? Me diz aí, ó, de 0 a 10, quanto você está disposto a fazer o que tem que ser feito? Para você sair dos seus ciclos de autossabotagem e realmente alcançar prosperidade financeira, prosperidade nos seus relacionamentos, prosperidade na tua vida amorosa, na tua vida pessoal, profissional, prosperidade na tua qualidade de vida, prosperidade na tua felicidade. O quanto você está disposto nisso? Se você estiver disposto menos de que 10, cara, interrompa essa live agora, essa aula, e vai fazer outra coisa, vai assistir Netflix, você não está preparado para o que eu vou te falar agora. Agora, se você estiver realmente disposto, você diz assim, fala para você mesmo, eu não estou te vendo, bicho. Fala para você mesmo, se você tiver vergonha de falar para você mesmo, aí de frente para o computador, para tudo. Fala para você mesmo, diz assim, cara, sabe uma coisa, velho? Eu vou fazer essa porra, vai que funciona. Eu estou disposto 10, eu estou disposto 100%. Eu estou disposto 100% de fazer o que tem que ser feito. Digita aí para mim. Você está disposto a fazer o que tem que ser feito? Fala aí para mim agora. De 0 a 10, quanto você está disposto a fazer o que tem que ser feito? Fala para mim, eu quero ver aqui, ó. Movimento Agente de Mudança, Áurea 10, Charlison 10, Cleide 10. Muito bem, Sandra 100%. Eliazar 10. Eu quero saber se vocês realmente estão dispostos a fazer o que tem que ser feito. Marcelo 100. Estou gostando do pessoal que está aumentando a intensidade, hein? Vitor 10. Fazer o que tem que ser feito. Marli 10. Exatamente, fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Quando a gente não souber de causa, não souber o que for, fazer o que tem que ser feito, bicho. Tem que ir lá e fazer, pô. Tem que enfrentar. A vida é um enfrentamento. Não vai ficar se acovardando diante da vida, não. Tem que fazer, botar esse negócio para funcionar. É assim que a parada funciona. A vida funciona assim. A gente se protege dos males que não nos levam a lugar nenhum e enfrenta o que tem que se enfrentar. Tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, para todo mundo. Né? Você deseja ser impactado pela vida ou impactar o mundo? A decisão é sua. Fica com essa aí. Pensa sobre isso. Se pensa sobre isso. Impacta o mundo. Vamos continuar. Vamos continuar, que eu estou achando que a coisa está ficando muito interessante. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos reprogramar nosso pensamento com auto-hipnose. Chegou! Agora vamos falar sobre essa tal de hipnose. De onde ela vem, de onde elas curtiram, qual é a sua fonte. Lembrando que essa aula é uma aula que pode durar até 1h30, então já vai pegando aí o sofá, pega a tua água, a pipoca. Nós vamos ter ainda mais meia hora de aula. Não falo, diga nem não, tá? Olha, as coisas, esse negocinho de coisa superficial aqui no INER não tem, tá? Uma coisa que a gente preza muito é por conteúdo de qualidade. Nós gostamos de nos aprofundar nos conteúdos, entregar aquilo que vai ser funcionar para você, não ficar entregando conteúdo e só fazendo propaganda. Claro que é importante a gente anunciar nossos produtos e serviços, mas ficar o tempo inteiro com isso, 95% do tempo que eu vou estar aqui é te entregando conteúdo valioso, conteúdo científico, conteúdo pesquisado, conteúdo com base na neurociência, em psicologia comportamental, em programação neurolinguística, e claro, nesse caso especificamente, com base nas práticas de hipnose. Mas o que é hipnose? Bem, hipnose é um procedimento. O estado hipnótico, para levar você ao estado hipnótico, que é um transe. Nesse estado, que já é reconhecido, se você colocar aí agora no Google, hipnose, ou hypnosis em inglês, no Google Acadêmico, você vai ver que existem mais de 10 mil pesquisas que comprovam o estado hipnótico. Entra no Google Acadêmico e olha lá para você ver. Então, não existe mais a dúvida de que o estado hipnótico existe. O que se tem agora em questionamento é o que você pode fazer com esse estado hipnótico. Você pode reprogramar o seu comportamento, você pode mudar seus pensamentos, suas crenças, resolver conflitos de valores, mudar sua perspectiva de vida, ressignificar traumas. Você pode fazer, na verdade, o que você desejar.
Mas para que a gente entenda o que é hipnose, imagine o seguinte: quando você nasce, a sua mente está virgem. O teu cérebro está lá, virgem. Aí você vai aprender. Cada aprendizado desse vai colocando camadas na tua percepção de como você enxerga a realidade. Essas camadas nós chamamos de filtros. Os filtros vai fazendo com que você enxergue e amplie a sua capacidade perceptiva de entendimento do mundo. Isso é maravilhoso, né? Ou seja, eu vejo aqui, vou pegar algo aqui, ó, isso aqui é um pendrive. Então, por que eu sei que isso aqui é um pendrive? Na hora que eu vi isso aqui, na hora que você viu isso aqui, você sabe que é um pendrive. Porque você tem um filtro na sua camada perceptiva que identifica esse objeto e compara com uma categoria de imagem, de representações que você tem e diz assim, cara, isso aí é um pendrive. Aí você pega e diz, isso é um pendrive. Ou seja, o seu processo de aprendizagem, na verdade, é criar essas camadas, né, na tua capacidade perceptiva, fazendo com que você agora identifique a vida a partir desses filtros. Coisas que você não conhece, você não tem como identificar, concorda? Claro, suas representações precisam estar sendo atualizadas o tempo inteiro. Mas esses filtros, quando eles são objetos, é muito simples. Agora, quando eles são ideias, a coisa começa a complicar um pouco mais. Porque se você tiver adquirido essas ideias no decorrer da sua vida, e são ideias disfuncionais, ideias distorcidas, ideias que distanciam você da realidade, essas ideias também são filtros e que estão fazendo com que você perceba a realidade com esses filtros. Isso vai de encontro, né? Ou melhor, vai encontrar, né? Vai de encontro, né? A tudo que a gente falou na autossabotagem. Porque a autossabotagem é justamente essas ideias que nós acreditamos que sejam certas, mas na verdade elas são erradas, né? Elas estão nos levando para o buraco, então a gente precisa mudar esses filtros. Mas só a gente não tem como a gente ir lá e mudar um filtro específico. Para isso, nós temos que fazer todo um processo consciente de mudança desse filtro. Uma forma de a gente fazer isso é o que a gente chama de especificar, aprofundar e detalhar qual é aquele filtro especificamente, que às vezes pode ser uma crença, pode ser um conflito de valor, que está impedindo você. Isso leva muito tempo, às vezes processos terapêuticos longos, para até você chegar àquela causa, aquele momento, aquele evento que aconteceu que criou esse filtro em você. A hipnose, ela faz algo bem diferente. Ela faz com que a sua mente entre num estado onde a gente desarma esses filtros. Isso é um processo que a gente chama assim de, vamos dizer, quebrar o senso crítico, né? Baixar o senso crítico. O senso crítico é justamente esses filtros que estão fazendo com que você perceba a realidade. Com isso, você fica em um estado de aprendizagem. A tua mente é como se você dissesse assim, cara, o que você falar aí, eu vou aprender, eu vou acreditar que é verdade. Quando você remonta esses centros, essa ideia que a gente plantou lá dentro, ela começa a procurar qual é o filtro que mais vai chegar nela. Nesse momento, esses filtros eles se fundem, que é o que a gente chama de aprendizado sistêmico, e generaliza isso para outras áreas da sua vida, permitindo que você possa, a partir de uma única ideia, expandir sua mente em uma única vez, e você nunca mais vai voltar até aquele filtro anterior distorcido que você tinha. Inclusive, essa ideia não é minha, essa ideia é de Albert Einstein. Foi exatamente isso que ele disse. Uma vez que a mente se expande, ela não volta para o tamanho original. Então, a hipnose nada mais é do que um procedimento que leva você a um estado hipnótico, um estado imaginativo, que baixa esses fatores críticos, permitindo que você possa acessar esses processos emocionais, esses processos disfuncionais, esses processos disruptivos, e com isso você aprende mais rápido, planta uma ideia, essa ideia germina e ela vira uma engrenagem, e essa engrenagem ela toma posse dos teus pensamentos e sugere em você uma sensação fisiológica diferente. Essa sensação fisiológica te provoca a um comportamento associado, aí sim, mais assertivo, mais congruente. Com a hipnose, nós podemos, desde mudança comportamental, mudança de crenças, valores, conflito de valores, a ressignificação de traumas, a eliminação desses estados indesejados e por aí muito mais. Isso é hipnose. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos utilizar esse procedimento que nós utilizamos como base, o relaxamento fisiológico, que é o mais fácil para você fazer isso à distância. Com isso, você relaxando fisiologicamente, que se aproxima muito a um procedimento de meditação, de mindfulness, de yoga, que todos esses levam para o processo de transe também. E depois que você estiver indo nesse momento, eu vou entrar com uma abordagem
hipnótica, uma linguagem hipnótica, plantando essas ideias sem a sua consciência ter consciência. E depois disso, você repetindo esses processos em um processo imaginativo, como se estivesse regando essa sementinha dessa ideia, ela vai crescer como uma árvore de ideias, isso vai dar bons frutos, porque agora foi você que plantou, essa ideia não foi outra pessoa que plantou, e aí com isso você consegue realmente direcionar o seu pensamento para aquilo que você deseja. Portanto, o estado hipnótico é o estado mais proveniente de aprendizado para mudanças comportamentais e cognitivas que você conhece. Inclusive, vou dar um curso de hipnose daqui a 2 semanas, aí no Rio de Janeiro. Se tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre isso, aprender realmente a hipnotizar outra pessoa e a se auto-hipnotizar, aplicar esses processos em terapia, dentro de coach, dentro da medicina, da psicologia, utilizar a hipnose no seu dia a dia para você mesmo, às vezes até para emagrecer, para ter uma saúde, para desenvolver uma crença, ter mais performance. Entre em contato com a Thaís, que está aqui nesse grupo, depois ela vai colocar o telefone. Entre em contato com ela, que ela ainda tem, eu acho que algumas vagas para essa turma. Normalmente as nossas turmas fecham muito rápido. Tem algumas vagas nessa turma, você vai participar comigo. É um curso presencial. Eu vou estar lá com você, eu vou hipnotizar você e vou te ensinar como hipnotizar outras pessoas, como você pode ter ganho com isso. A hipnose não cura nada, ela não faz nada, ela apenas é o estado. Você vai ter que usar um pouco mais além disso. Nesse caso, nesse curso de hipnose, a gente usa programação neurolinguística junto com a hipnose. Aí você pode usar psicoterapia, gestalt, caso você seja psicólogo, outra abordagem holística que você desejar, e aí vai de cada um. Perfeito? Então vamos lá. Vamos, depois desse preâmbulo, alguma dúvida, pessoal, sobre hipnose? Ficou claro a explicação que eu dei para vocês? Ficou tranquilo? Né? Inclusive, nós temos uma turma também em Brasília, né, de hipnose. Para quem quiser participar da turma em Brasília, né, vai ser 9955-6717. Dá uma olhada lá. Para quem é de Brasília que está nessa live, de repente vai ser incrível, né? A Cleide está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, mas como isso é uma aula, Cleide, essa live especificamente, ela vai se reprisar e depois nós vamos tirar ela do ar depois de 3 dias, tá bom? A Thaís está colocando aí também. Quem já fez o curso de hipnose comigo? Valeu a pena, pessoal? Dá um depoimento aí. Pô, pessoal, às vezes o pessoal não está percebendo muito, né? Depois você que já fez hipnose comigo aí, vai ver. Fala aí se valeu a pena. Fala pro pessoal se valeu a pena. Cara, mudou a minha vida. A hipnose mudou a minha vida. Eu hoje não conseguiria alcançar o que eu alcancei se não fosse a hipnose. Muito bem, então vamos continuar. Vamos continuar, então, com essa nossa aula. Então, como é que você vai reprogramar o mapa interno da sua assertividade, né? O contrário da autossabotagem é a assertividade, é você fazer o que tem que ser feito, né? Então, primeira coisa, identificar o problema. Claro, se ele é psicológico ou patológico. Foi psicológico, pensar na correção. O que eu vou fazer para resolver isso, né? Depois testar para ver se essa é a melhor solução, ou seja, simular mentalmente por um processo de visualização e imaginação, que é o que nós vamos fazer aqui. Baixar a correção na sua mente inconsciente, isso aí é o que a gente chama de implantar com hipnose ou auto-hipnose. Depois, processar internamente, deixar essa coisa processada, né? E, por último, aplicar no seu dia a dia, ou seja, realmente fazer, ir lá e fazer, né? Quando eu faço em processar internamente, falo sobre processar internamente, uma coisa que é muito curiosa dentro desses contextos, é que às vezes as pessoas chegam assim para mim e dizem, mas Eduardo, eu pensei que eu já saía do trânsito completamente transformado. Não, bicho, não é assim não. Para com isso. Às vezes você tem uma percepção diferente, mas esse processo ele vai ser construído dentro da tua mente, né? Algo que você já estava há 20, 30 anos. Você não vai deixar de uma hora para outra de pensar sobre aquilo, de se comportar sobre aquilo. Só que você vai perder muita força. E aí você, com um novo pensamento assertivo, com a nova forma de enxergar o mundo, você vai automaticamente substituindo um pelo outro. Esse é um processamento interno. Algumas pessoas levam, às vezes, 2 horas fazendo isso. Tem pessoas que levam 15 minutos, tem pessoas que levam 3 meses. Né? Nunca vi ninguém que levava mais do que 3 meses. Mas isso vai depender muito de cada pessoa. Os processos hipnóticos são processos terapêuticos sob medida. Tem que ser algo específico para você. Não pode ser para um amiguinho, não posso usar um padrão. Por isso que os hipnoterapeutas são pessoas tão especiais. Porque eles têm a capacidade de customizar o processo hipnótico para você. Aqui nós vamos fazer um processo genérico, um processo bastante rápido. E aí, com isso, você vai acompanhando a minha voz. Eu nem vou colocar música, tá? Vou deixar você somente ligado na minha voz. E aí, com a minha voz, você vai entrando nesse estado. Podemos começar?
Então, quem está pronto para começar, fala eu aí para mim, vai. Quem já está pronto para começar, fala eu estou pronto para começar. Fala eu, para eu saber que você já está aqui junto comigo, prontinho para começar, vai. Fala aqui eu. Pessoal, o som tá ok, tá áudio. Sou muito bom e tenho resultados muito positivos. A Simone, eu, Charlison, Caian Marques, eu. Caian já fez o curso, né, Caian? Você é o que fez o curso aí do Rio, também nosso parceiro aí no Rio. Se for, você dá o seu depoimento aí do que aconteceu com você aí no Rio. Tá? Jane, eu. Miguel, eu. Renata, eu. Trainer, eu. Áurea. Ó, o pessoal já tá aí empolgado, hein? Eu pronta. Perfeito. Então, vou fazer o seguinte, ó. Quem já está fazendo isso aí, ó. Relaxa na cadeira, relaxa bem na cadeira, perfeito. Vai para um lugar seguro, não faz essa atividade em qualquer lugar. Veja a sensação, perceba a sensação de relaxamento. Vá para um lugar que você possa fechar os olhos, isso é muito importante. Vá para um lugar que você possa fechar os olhos. Vai durar uns 10 minutinhos, tá bom? E aí, durante esses 10 minutinhos, você vai recebendo essas sugestões e aí, no final, você abre os olhos, tá bom? Então, é muito importante que você possa, diante desse cenário que nós estamos fazendo aqui, você possa aproveitar ao máximo, porque qualquer interrupção no meio do processo impede que você conclua o ciclo. Tá bom? Então, vamos começar. Vamos fazer essa prática de auto-hipnose aqui. Então, para nós começarmos, nós vamos primeiro entrar dentro de um estado de consciência alterada. Esse estado, ele vai permitir que você... Primeiro, nós vamos utilizar a respiração e a musculatura da mão. Em alguns momentos, eu vou pedir para você levantar o braço. Você pode levantar o braço, tá? Mas, Eduardo, se eu não sentir vontade de levantar o braço, levanta assim mesmo. Levanta assim mesmo. Não é magia, não. Você não vai fazer nada. Eu estou dando uma sugestão para o teu inconsciente, você atende a sugestão. Levanta o teu bracinho aí, assim, ó. Fica um bracinho assim, paradinho. Se eu pedir para você fechar os olhos, você fecha os olhos. Se eu pedir para você respirar fundo, você respira fundo. Você não fica teimando comigo. Na hipnose, no processo de indução, como é um processo amplo, você vai ficar assim, ai meu Deus, e agora? Mas olha, não está funcionando, eu consigo abrir os olhos. Não vou te induzir a um transe profundo, ao ponto que você precise fazer aquilo que não fez. Nós estamos online. Só segue a orientação, perfeito? Isso é uma orientação. Em algum momento eu vou dizer assim, pense em uma cachoeira, você pensa na cachoeira. Diz assim, cara, pense em um momento que você era muito feliz na sua vida. Você pensa, traz esse momento. Vai ser uma coisa simples, não se preocupa não, tá bom? Só pra você sentir a vibe aí. Então eu vou fazer primeiro em mim, você olha eu fazendo em mim, e depois você faz em seguida. Pode ser assim? Vai ser muito simples. Primeiro você vai ficar numa posição bem confortável na cadeira. Procure colocar os braços em cima das suas coxas, né? Evite ficar com os braços cruzados e as pernas cruzadas. Isso é muito importante, tá? Relaxe o seu corpo, mas não feche os olhos ainda. Nesse caso, eu gostaria que você fixasse o seu olhar em algum ponto acima da sua cabeça. É importante que esse ponto não seja você virar a cabeça, mas sim só o globo ocular. Ó, o meu globo ocular, ó, para cima. Você fica só com o globo ocular. E aí você olha para um ponto, e aí você já pode começar a fazer isso agora. Olhando fixamente para um ponto que esteja acima da sua cabeça. Isso. Enquanto você olha para esse ponto, você vai escutando a minha voz. E à medida que você escuta a minha voz, olhando para esse ponto e sentindo as suas mãos em cima da sua perna. Isso. Enquanto você sente a mão em cima da sua perna, você começa a concentrar-se apenas nesse ponto. E você vai agora inspirar profundamente, fechar os olhos e relaxar profundamente, mais e mais profundo. Esvazie completamente o ar do seu pulmão, enquanto você escuta a minha voz, sentindo esse ar saindo. Você inspire mais uma vez, mais profundo. Abra seus olhos, olhe lá para cima, segure e feche os olhos e relaxe profundo, profundo, profundo. Isso. Agora, em que você está bem relaxado, de olhos fechados, procure criar uma tela mental
uma imagem na sua mente de você relaxando. De você relaxando nessa própria cadeira, ou em uma praia, ou a sua imagem relaxando em um sofá, ou de repente você relaxando em uma casa nas montanhas, ou em qualquer lugar em que você se sinta muito bem relaxado. E quanto mais você escuta a minha voz, mais relaxado e relaxada você fica. E a sua mente subconsciente vai também relaxando, permitindo deixar que os pensamentos negativos, críticos, possam ser colocados em cima de uma nuvem e passarem por você, ou serem apagados em um quadro branco, ou até mesmo baixar do seu volume, como se você estivesse modulando o som em uma mesa de som. E à medida que você vai fazer esse ensaio mental, a tua mente subconsciente vai relaxando ainda mais, permitindo que você possa, a partir de agora, ficar atento apenas à minha voz. Somente à minha voz. E você pode, a partir desse instante, seguir as minhas orientações e se permitir e entrar no estado mais e mais profundo de relaxamento, de foco e de concentração na minha voz. Maravilha! À medida que o tempo passa, você deve estar muito curioso para saber como tudo isso vai ocorrer. Eu também imagino que muito de tudo que você viveu na vida é uma boa justificativa para você ter desempenhado o seu processo de autossabotagem. Mas se permita agora, converse com o seu subconsciente, peça permissão a ele para mudar agora o seu modelo mental, permitindo que essas práticas passadas possam ser esquecidas, deixadas para trás, que elas possam ser substituídas agora por um novo pensamento, sentimento e comportamento. E nesse instante, você aí relaxado, se vendo nessa tela, sorria, se sinta bem e perceba seu corpo passando por uma sensação vibrante que te permite pensar como seria você agora caminhando em direção a essa nova visão de você. Imagine agora, perceba, veja, que a partir de como você escuta um túnel, você pode sentir aquela luz que vem lá no final, que te ilumina, te dando uma nova certezas, pensamentos positivos sobre você e que te permitem seguir em frente. Você sabe que cada passo que você dá agora em direção a essa luz, percebendo o seu relaxamento e a sua tranquilidade, faz com que você se aproxime de um novo conjunto de pensamentos, de filtros, de uma forma nova de pensar, sentir e agir. Ao se aproximar dessa luz, ainda a sua mão direita ou esquerda, ou talvez até o seu braço, pode ficar leve, levitando. Enquanto ele levita, isso te aproxima ainda mais dessa luz,
fazendo com que você veja essa trilha sendo iluminada e você seguindo até o momento em que você se depara com uma moldura. E essa moldura, ela está tampada com um lenço da cor que você desejar. E enquanto você olha para essa moldura nesse lugar todo iluminado, ainda sentindo o seu braço levitando, o seu estado de relaxamento, um leve sorriso no rosto, no canto da boca, trazendo uma sensação de prazer e bem-estar. Você sente curiosidade de saber o que ocorrerá quando você tirar esse lenço. Agora, imagine como seria se você, ao tirar esse lenço, tivesse uma frase positiva para você. Uma frase que te motivasse a fazer o que tem que ser feito. A se amar mais. A identificar aspectos positivos dos seus comportamentos, das suas intenções, dos seus sentimentos. Imagine que quando você tirar essa toalha ou esse pano, você pode enxergar aí uma outra imagem. Uma imagem sua, bem, alegre, reconhecendo o amor das outras pessoas e o seu próprio amor. Se percebendo e se aceitando do jeito que você é. E sabendo que você pode melhorar. E que você pode mudar. E falando para você mesmo: eu me amo, eu me aceito. E eu posso fazer diferente. Fazer diferente de todos os momentos que eu repeti esse comportamento, esse pensamento, esse sentimento. Imagine como seria diferente se você, em algum cenário, tem pensado, tem se julgado, tem se punido. Como seria diferente? Como seria o contrário disso? Lembre que quando você tirar esse pano, talvez esse quadro se transforme em um espelho. E você olhando para esse espelho, nos olhos profundos dessa pessoa que está aí, você veja dentro dela a essência, a intenção e o motivo maior que permite que você faça isso, não por você, mas também por outras pessoas que você ama próximo. Enquanto você está criando esse cenário, sua mão ainda está imóvel, ou talvez ainda levitando, a sua respiração você vai sentindo, enquanto você vai olhando todas essas possibilidades, isso vai se transformando em camadas no teu pensamento, e a sua imagem que você vê é uma imagem que você fala para você mesmo: eu me aceito, eu me amo. Em que você fala para você mesmo: eu vou fazer aquilo que eu sei fazer de melhor. E se em algum momento eu não consegui fazer no passado, eu fiz diante das circunstâncias que se apresentaram. E agora, eu posso fazer diferente. Fazer diferente. E se não funcionar ou não der do jeito que eu quero, o resultado que eu desejo, eu faço de novo. Faço diferente, com alegria. Imagine que nesse momento você fala para você mesmo: eu vou terminar minhas atividades, eu vou enfrentar, eu vou me expor, eu vou fazer o que tem que ter feito. Nesse momento você pensa:
No lugar de eu falar para mim que eu não presto, que eu não consigo, como seria se eu falasse que eu tenho recurso, que eu sou capaz, e se você pode até pensar e dizer que eu sou divino, eu sou energia, e que eu estou vibrando agora essa minha intenção de iluminar, depois que eu fui para dentro, iluminar a jornada de outras pessoas. E talvez agora, eu não sei em que momento, talvez hoje, talvez no seu sonho, talvez quando você dormir. Imagine que amanhã ou depois você possa ter um insight, uma ideia que irá germinar dentro da sua mente como uma árvore frutífera, de bons frutos, de pensamentos positivos, e que essa ideia foi plantada a partir do que o teu inconsciente está falando para você agora. A tua posição e a tua missão, aquilo que é mais importante para você e que dá sentido e significado para a tua obra aqui nessa sua vida. Talvez seja realizar um projeto pessoal, contribuir com a sociedade, criar seu filho, sua filha, cuidar do seu pai, da sua mãe, amar seu esposo ou sua esposa, alegrar-se com a sua vida como uma semente que germina, que dá bons frutos, e que esses frutos, que são os seus comportamentos, é resultado do impacto positivo que você dá ao mundo. E esse quadro, essa imagem, deixa ela colorida. Essa imagem final, eu quero que você deixe ela grande, 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 aumente ela. Vá para dentro dessa cena agora. Deixa ela nítida, aumente a nitidez. Aumente, aumente, aumente. Deixa ela bem colorida. Se tiver coisas metafóricas, fantasiosas, não tem problema. Pode ter elefantes voadores. Pode ter um sol azul. Essa imagem, ela tem que ser uma imagem que represente essa sensação que você está vivendo agora. Trazendo uma imagem positiva sobre você, uma representação interna das suas principais qualidades. Pense agora. Pegue essa imagem e coloque uma trilha sonora. Aumente o volume. Tem pessoas aí? Coloque aquelas pessoas que te dão mais incentivo, falando coisas positivas. Nessa imagem imensa, 3D, grande, não tem mais nem tamanho. Sinta e amplifique essa sensação como se fosse um motor dentro de você, te dando energia para que você possa se motivar e fazer o que tem que ser feito. E nesse quadro, onde você está amorosamente se vendo, que você percebeu que todas aquelas frustrações do passado, das escolhas inoperâncias, que por meio delas é que você agora tem mais vontade em continuar fazendo. Elas podem se repetir ou não. Elas podem aumentar, inclusive, a sua hesitação ou não. Mas o fato é que agora você vai lá e faz. Segue em frente. Imagine agora você fazendo isso no seu dia a dia. Hoje, agora, quando você terminar isso. O que você precisa fazer? O que você vai dizer para você mesmo? Pense agora. Reflita. Diga para você mesmo. Repita. Repita. Repita.
E agora, além de você repetir, veja essa sua imagem de você modificando o seu comportamento, com o seu novo comportamento mais assertivo, o seu comportamento amanhã. Isso, daqui a uma semana, como é que ele vai estar? Como é que você vai agora fazer, vendo de uma forma diferente, se projetando de uma forma mais assertiva, sabendo que agora você tem uma imagem, uma autoimagem mais próxima da realidade, que te permite ajustar o teu comportamento para você ser mais assertivo. Perfeito, muito bem. Eu tenho certeza que você deve estar gostando muito desse momento. Imagine se daqui a 2 meses, 3 meses, ou até mesmo um ano, se você tomar a decisão agora de realizar essa mudança, de deixar que essa ideia germine dentro da sua mente, seguramente, em 2021, você vai ter realizado tantas coisas. Se veja agora realizando. Maravilha. E agora, volte gradativamente, com essa imagem fixa, à sua cadeira. Essa imagem vai ficar se repetindo no seu pensamento. A tua mente vai desenvolver as suas estratégias, os seus comos. Você irá fazer para alcançar essa imagem, o que você vai precisar fazer. Imagine agora que a tua mente, ao dormir, ela vai desenvolver tudo isso. E amanhã de manhã, você vai anotar o que você tem que fazer. Logo quando você acordar, você vai ter um livrinho, um caderno e uma caneta. Você vai anotar. Vou fazer isso, eu vou pensar assim, eu vou me sentir assim. Quando vier esse pensamento, eu vou pensar dessa forma. Quando vier essa sensação, eu vou bater no meu peito, erguer e vou dizer, eu vou fazer o que tem que ser feito. E voltando para a sua cadeira corrente, pense agora que quando você acordar amanhã, você estará muito bem. Eu vou realizar a contagem de 1 até 5. E quando eu chegar no 5, somente quando eu chegar no número 5, você vai abrir os olhos, bem alegre, muito melhor do que você estava antes. Esse pensamento vai ficar recorrente na sua mente, você vai sonhar com ele, e depois disso, você irá ter uma vida de prosperidade e assertividade. Aquilo que foi do passado ficou para trás. E você vai construir um novo futuro. 1. Inspirando profundamente, ainda de olhos fechados. 2. Baixe o seu braço, relaxe todo o seu corpo. Traga uma sensação vibracional. Isso. 3. Permita-se espreguiçar como se você estivesse acordando de uma viagem no tempo, tanto para o passado como para o futuro, que muda, que mudou, e vai sempre mudar, expandindo a tua consciência, a forma como você enxerga o mundo. Mais clara. 4. Agora se preparando para abrir os olhos no 5, bem disposto. 5, abrindo os olhos, bem disposto, bate na mão aí, bate no corpo, se levanta da cadeira, sorria, dá uma gargalhada bem boa aí, quebra esse padrão aí de sono, isso tem que ser muito rápido. Que alegria, levanta os braços, muda a sua fisiologia, inspira e volta para o aqui agora, conectado comigo novamente. Quero saber de você. Como foi essa experiência? Como você está se sentindo agora? Como é que está essa converseiro interno? Como é que está essa tua imagem aí da tua vida? Quero aí que você me fale agora. Vamos lá.
Caian falando, foi maravilhoso. O que especificamente foi maravilhoso, Caian? Fala aí para mim o que especificamente foi maravilhoso. Nossa, que delícia, Ingrid. É uma indução nova, hein, Ingrid? Curtiu? É um contexto novo para você. Foi muito top. Gratidão. Estou muito bem. Além de bem, como é que estão aqueles pensamentos de autossabotagem? Como é que estão, pessoal? Vão me dando feedbacks. Áurea, uau! Olha só que legal. A vantagem das nossas aulas, pessoal, isso aqui vai virar uma aula complementar para o meu curso de hipnose, é que você, com essa aula, você vai poder depois repetir. Amanhã, pode repetir quando você desejar, reforçando esses processos. Estou pronto para realizar minhas metas. Muito bem, Caian. Paula, excelente, focada, mas leve e determinada. Perfeito. O que mais, pessoal? Como é que foi a sensação para vocês? Mais leve e concentrada. Perfeito. Pessoal, isso foi um exercício simples de auto-hipnose. A auto-hipnose ela é melhor aproveitada quando ela é realizada, criada e construída por você. Aqui eu tive que fazer um processo um pouco mais genérico, porque eu estava falando com várias pessoas. A Esther, parece que eu acabei de acordar. Obrigada. Márcia, muito bem. Perfeito, Esther. O que é mais importante nesse processo é você se observar. Como é que estão meus pensamentos? Como é que estão meus sentimentos? Não estou trazendo mais aquilo. Que coisa maravilhosa. Agora imagine você repetindo isso. No curso, eu vou te ensinar você a desenvolver o seu script de auto-hipnose, o teu roteiro. O meu roteiro não serve para você. Tá? Esse roteiro aqui foi um roteiro adaptado. Você tem que ter todo o conhecimento adquirido no início do processo. Vocês não acreditam que eu falei aquilo tudo no início para quê? Eu estava educando sua mente. Olha só a coisa curiosa. Como é que funciona tudo isso? A primeira parte é educar sua mente. Eu vou dizendo para ligar os pontos. Eu ligo os pontos, venho com áudio de auto-hipnose para você ligar esses pontos e resolver o que tem que ser resolvido. Porque no momento que você está assistindo a live, você está aprendendo e já preparando a sua mente para o áudio de auto-hipnose. Se ele tivesse sozinho com uma pessoa que não assistiu a preparação, ela não teria o mesmo efeito. Tudo isso você vai aprender, como preparar a mente do sujeito, como desenvolver os conteúdos, como fazer o processo educacional, como preparar as conexões, como acessar o inconsciente, como potencializar o subconsciente, e aí você vai poder aplicar isso em ansiedade, depressão, compulsões, vai ser uma coisa louca. Perfeito? Tudo isso você vai aprender na formação em hipnose de 1 e 2 de fevereiro no Rio de Janeiro. É um curso prático, a gente não adentra, não aprofunda muito, porque essa é a primeira experiência de vocês com hipnose. Depois vocês vão ter a oportunidade de ir para um curso clínico mais profundo, onde vocês vão realmente poder aplicar isso tecnicamente. Alberto, estou olhando para mim. Perfeito. Isso é auto-hipnose. Curtiram? Foi interessante? Faz o seguinte. Você tem agora uma decisão para tomar. Se isso fez resultado para você, isso significa que, na teoria e na prática, esse processo funcionou. Se ele funcionou uma vez, sua mente expandiu. Quer expandir mais? Faz mais uma vez. Quer expandir mais ainda? Entende como é que faz. Quer expandir mais ainda? Aplique em você. Quer expandir mais ainda? Aprenda a aplicar no outro. Faça o curso de hipnose. Você, com o curso de hipnose, vai aprender todos esses estágios da expansão da consciência. Aprender a acessar esses repositórios inconscientes de forma segura. Não entramos nessa maluquice que o pessoal vê no YouTube aí, de regressão logo no primeiro processo. Nada disso, está tudo vetado. Você vai ter de forma segura. Acessar isso de uma forma em que não represa, não abra a caixinha de Pandora, não acesse traumas e você não sabe o que fazer. Sim, de uma forma mais superficial no início, depois mais profunda de acordo com o teu repositório, né, da tua bagagem terapêutica. E, de repente, você pode se tornar um hipnoterapeuta, começar a viver de hipnose, como milhares de alunos meus que hoje utilizam-se da hipnose como processo terapêutico, junto com psicologia, com terapias holísticas, com coaching, por aí vai. Quem desejar, faz o seguinte, tem a Paula, daqui de Brasília, que está disponível aqui para vocês. Para quem é de Brasília, já se inscreve. Nós vamos ter lives agora todas as semanas, estamos vendo uma sequência de aulas. Você vai acompanhando também minhas aulas aqui. E para quem é do Rio de Janeiro, aproveita agora, não deixa para amanhã não, amanhã é outro dia. Amanhã, depois que tu eliminar a autossabotagem, vai querer fazer teus projetos toda a vida toda que está encalhado aí. Faz agora, entre em contato e aproveita esse momento. Talvez seja a decisão que você precisa ter para mudar
a tua jornada de 2019. Se você fez o que você fez em 2019, você vai continuar fazendo em 2020, você vai ter o mesmo resultado. Vai ter que fazer coisas diferentes. Sugiro que você faça a hipnose. Gratidão a todos vocês. Entrem no meu Instagram, Eduardo Rocha 360. Site do INEA 360. Thaís e Paulo estão aqui à disposição de vocês. Gratidão. Se vocês curtiram, deem o seu feedback aqui, que eu vou ficar ainda analisando. Mas a nossa aula encerra-se por aqui. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E eu espero que você, eliminando a sua autossabotagem, tenha a vida que você deseja e se torne um agente de mudança no seu meio. Esse é o nosso movimento. Faça o que tem que ser feito. Fui. Tchau, tchau.